Fala, rubro-negras e rubro-negros do meu coração, 7 horas da noite, meu horário favorito do dia, porque é esse momento aqui do nosso encontro para trocar figurinhas de Flamengo, para a gente fechar o dia, mais um, menos um dia, com informações de Flamengo. Inclusive, tem Flamengo amanhã em campo, né, que encara o Volta Redonda às 4 horas da tarde pelo Campeonato Carioca. Falaremos desse confronto, tá? Tem novidade, a gente já tinha até antecipado sobre o Matias Vinha, mas tem mais informação sobre ele, sobre De La Cruz também, que nós também tratamos no nosso vídeo de ontem, e uma outra história aí sobre seleção brasileira envolvendo o ex-técnico do Flamengo, Dorival Júnior, que foi multicampeão pelo clube em 2022. Então, fica aqui com a gente que tem coisas interessantes, tá? Para tratarmos sobre essas 3 pautas. Mas antes, vamos naquele nosso esquema que não tem erro, né? Que é o gabarito. Vocês deixam like, compartilham esse vídeo com o máximo de rubro-negros possíveis aí na rede social de vocês, no WhatsApp, no Instagram, no Twitter. Twitter não, que agora é X. Em qualquer lugar, para que o nosso trabalho, né, tenha cada vez mais reconhecimento e a nossa família aumente. E eu trago aqui as notícias que vocês precisam saber para que vocês não fiquem em nenhum momento desinformados sobre Flamengo, beleza? Bora lá então, bora lá. Bora falar então Flamengo e Volta Redonda. As 2 próximas pautas são sobre essa partida de amanhã, 4 horas da tarde, pelo Campeonato Carioca. A primeira, De La Cruz treinou normalmente. Olha que boa notícia. Olha que maravilha de notícia. Eu sei até que o De La Cruz não foi bem contra o Botafogo, mas é um baita de um jogador, né? Muito importante. Está no início da sua passagem pelo Flamengo, então natural essas oscilações. E ele, como eu já disse para vocês no outro vídeo, né? Sofreu 3 faltas no clássico contra o Botafogo e uma delas ele levou a pior, né? Acabou sentindo aí o ombro direito, deixou o estádio inclusive com a mão, levou uma tipóia para casa e aí a gente avisou que ele seria reavaliado no Ninho do Urubu na reapresentação do elenco que ocorreu ontem, né? O Flamengo não teve folga para esse confronto aí contra o Volta Redonda. Então ele foi reavaliado e hoje, nessa sexta-feira, participou normalmente das atividades junto aos companheiros. Então a tendência é que ele também seja relacionado e que esteja tudo bem com ele para o confronto contra o Volta Redonda, tá? Até porque ele participou normalmente dessas atividades lá no Ninho do Urubu. Então uma boa notícia, menos um desfalque, porque o Flamengo gosta de começar a temporada se complicando em algumas questões de lesões, né? Então vamos torcer para que 2024 seja diferente e aparentemente com o De La Cruz não teve nenhum problema, ele será relacionado normalmente e vai participar aí da partida. Ele que, inclusive, já assumiu a titularidade com o Tite desde o momento que chegou, né? Tem até muita gente que questiona a utilização dele, diz até se ele continuar sendo utilizado como praticamente um armador ali pelo lado direito, o Tite não aproveita tudo que o De La Cruz possa oferecer, né? Tem muita gente que pede para que haja uma troca de posição com o Gerson ali, até para poder aproveitar mais do De La Cruz, das características do De La Cruz e do próprio Gerson também, que vive altos e baixos aí com a torcida, atuando como um segundo volante, que é como o Tite gosta de utilizá-lo. Bom, uma outra notícia sobre Flamengo e Volta Redonda e também sobre o uruguaio, né? Também sobre outro uruguaio, Matias Vinha. A gente disse para vocês, a gente garantiu aqui 100%, que o Flamengo relacionaria Matias Vinha pela primeira vez, né? Ele que já está recuperado da lesão no joelho direito, no joelho, que ele sofreu em dezembro lá no Sassuolo. E aí ele, quando foi contratado pelo Flamengo, ele até retornou ao Rio de Janeiro antes da delegação, justamente para fazer alguns trabalhos separados, né? Tinha algumas questões pessoais para tratar, mas nesse período ficou trabalhando separadamente, porque ele já estava também no seu processo final de recuperação. Então ele se recuperou, ficou agora, enfim, à disposição do Tite e vai ser relacionado pela primeira vez, confirmado pelo Flamengo. O próprio Flamengo noticiou isso nas redes sociais e, inclusive, revelou o número que será utilizado por Matias Vinha, que agora passa a ser o camisa 17 da Gávea, tá? Esse número pertencia a Matheus Gonçalves, mas agora é do Matias Vinha, então temos aí o novo camisa 17 da Gávea, que seja um número da sorte. Espero que esse número signifique muita coisa para ele e que traga muita sorte aí à frente do Flamengo, que ele seja multicampeão com essa camisa também e que dê tudo certo. Mas se tivermos Matias Vinha amanhã, será o nosso... Mais não, né? Mas se tivermos Matias Vinha amanhã em campo, teremos aí o número 17, que foi inclusive confirmado pelo próprio Flamengo nas redes sociais. Bom, mudando de assunto, né, encerrando tudo que nós temos sobre Flamengo e
Nova Iguaçu, né, para Volta Redonda, Nova Iguaçu. Eu cismei com Nova Iguaçu desde cedo, cara. Desde cedo eu tô tratando o jogo contra o Nova Iguaçu, mas é Flamengo e Volta Redonda, às 4 horas da tarde, amanhã, dia 10 de fevereiro de 2024. Encerrando essa pauta, falaremos agora de seleção brasileira, né? Ontem nós tratamos sobre a seleção brasileira no nosso vídeo também, porque o Juan deixou o departamento de futebol do Flamengo para assumir a função de coordenador da CBF. Ele recebeu um convite do Edinaldo Rodrigues, né, com a aprovação do Dorival, eles que já trabalharam juntos no Flamengo. Então ele aceitou esse compromisso, passou a ser agora coordenador da seleção brasileira. E aí, o Dorival, novo técnico da seleção brasileira, que assumiu aí pós Fernando Diniz, já havia declarado que tem intenção de convocar mais jogadores do futebol brasileiro, né? Então já foi ali, pá! O primeiro recado do Dorival foi esse, né? Muita gente já começou, inclusive, a questionar, e o torcedor do Flamengo já sentiu no coração, porque sabe que o Dorival teve uma passagem muito gloriosa pelo Flamengo, né, com jogadores de altíssima qualidade, de níveis, enfim, que são considerados os melhores do continente. Então, o torcedor rubro-negro já sabia ali de imediato, nessa declaração dele, que algum jogador seria convocado. E há aí 3 nomes na lista de Dorival Júnior, que o Dorival tem observado de perto. Ele, inclusive, foi para a partida, né, no Maracanã, para o clássico Flamengo-Botafogo. Ele estava no Maracanã, já monitorando, já observando ali de perto. E os 3 nomes, conforme apurou o Coluna do Fla, são Pedro, Gerson e Léo Pereira. O Léo Pereira que é até incontestável, né? Pelo menos nesse momento atual, incontestável. Podemos ter aí na seleção Léo Pereira e Éder Militão. Podemos ter essa dupla aí convocada na seleção, mas é um momento incontestável do Léo, né? O Léo foi o primeiro jogador do Flamengo a marcar gol em 2024, marcou o gol da vitória contra o Botafogo. No clássico contra o Vasco, apesar do 0-0, ele foi o destaque disparado, assim, ninguém se aproximou do que o Léo Pereira desenvolveu, né? Do que o Léo Pereira jogou naquela partida. Foi, se não a melhor dele com a camisa do Flamengo, disparado uma das melhores, então completamente justificável. O Pedro é o titular do Flamengo, né? Tem marcado gols com frequência, já está 2 jogos, 3 jogos sem marcar, mas em todos os outros, principalmente ele pré-temporada, ele balançou em toda oportunidade que ele teve. Foi um jogador extremamente importante na passagem do Dorival, né? Não à toa foi o artilheiro, foi o grande destaque na campanha da Libertadores. E o Gerson, que também é um jogador que agrada muito, né? Agrada muito ao Dorival, o Dorival nunca escondeu isso também. Então, são esses 3 nomes. E aí vale a gente ficar de olho, porque com frequência, quem acompanha aqui a nossa live sabe que a gente bate nessa tecla com frequência, que o Flamengo vai ter problemas na data FIFA, né? Até porque estamos falando de 3 possibilidades da seleção, até a convocação, por exemplo, da Copa América, que na Copa América o Campeonato Brasileiro não vai parar, o Flamengo vai disputar 10 rodadas com desfalques, porque a Copa América vai acontecer junto com o Campeonato Brasileiro, então ele não para, ao contrário das outras datas FIFA, né? Para além desses 3 nomes que estão aí na lista de possibilidades do Dorival, tem os jogadores que a gente já sabe que serão convocados, principalmente os uruguaios, né? Os 3 uruguaios aí principais, os 4, na verdade, o Varela também é convocado. Então tem Arrascaeta, Varela, Matias Vinha e De La Cruz, que serão convocados. Tem o Eric Pulgar, que também é um jogador que é convocado. Então a gente já sabe que o Flamengo pode acabar aí passando perrengue mesmo na data FIFA, para além desses jogadores. Então no meio de campo, por exemplo, o Flamengo sofreria um desfalque grande, na defesa também, com as saídas de Léo Pereira, por exemplo, né? Léo Pereira, Matias Vinha, esses outros que eu acabei de mencionar aqui para vocês. Então, mais uma coisa que reforça a importância da vinda, por exemplo, do Léo Ortiz. Mas o Léo Ortiz também é um jogador que recentemente ficou aí no radar. Então, enfim, teremos complicações nesse período da data FIFA, isso não é novidade para ninguém. Espero até que o Flamengo esteja já também trabalhando ali nos bastidores. O Flamengo que frequentemente fala da intenção de trabalhar melhor a sua base, apesar de não vermos tantas oportunidades assim para a base, mas diz que quer lapidar e trabalhar melhor a base. Então a base vai ser crucial nesse momento de data FIFA. Mas a notícia é essa, tá? Pedro, Gerson e Léo Pereira, ou Carolino, também depende de como vocês preferem, estão no radar do técnico Dorival Júnior para a seleção brasileira para as suas primeiras convocações. Beleza? Por hoje é isso, galera. Esse nosso momentinho são as 3 notícias que separei, que achei relevante aqui para vocês, para que a gente feche esse dia
em alta. Amanhã nós temos Jonas e Stelman, amanhã nós temos live e amanhã temos Flamengo também, né? Flamengo que volta a campo pelo Campeonato Carioca para encarar o Volta Redonda às 4 horas da tarde e vai ter sim vídeo 7 horas da noite, beleza? Então fiquem atentos porque é Flamengo a todo momento aqui na S1 Live.